Olá, somos o grupo 6, vamos falar sobre cerveja. O nosso grupo é formado por Débora, Felipe, Tuane, Wagner e Wallace. A definição de cerveja, segundo a Lei 8.918, a cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto de malte de cevada e água potável, e por ação de levedura cervejeira, com adição de lúpulo ou podendo adicionar seu extrato. Mas na cerveja pode adicionar também cereais maltados ou também carboidratos de origem vegetal. As principais matérias-primas da composição da cerveja são malte, água, lúpulo e levedura. A cerveja tem alguns processos para a fabricação, como a malteação, que é a germinação do malte, a conversão do amido, em que transforma em açúcar, a produção do mosto, em que o malte é misturado com a água e outros ingredientes, e depois ele é aquecido para ativar as enzimas. Legislações. A legislação brasileira que regulamenta a cerveja é a de lei número 8.918, de 14 de julho de 1994. Essa lei ela estabelece normas gerais sobre registro, padronização, classificação e ainda inspeção e fiscalização da produção de comércio de bebidas. E também autoriza a criação da Comissão Intersetorial de Bebidas e dá outras providências regulamentadas inicialmente pelo Decreto número 2314, de 4 de setembro de 1997. Esse decreto, né, de número 2314, ele foi revogado pelo decreto de número 6.871, de 4 de junho de 2009, que ele dispõe sobre a classificação da cerveja em seus vários aspectos, como especificação da matéria-prima, utilização na fabricação, incluindo a composição final da cerveja. E no Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento é o órgão responsável por esses registros, tanto da classificação quanto da padronização, do controle, inspeção e fiscalização da cerveja. Controle de qualidade. O laboratório de controle de qualidade é dividido em microbiologia e análise físico-química. Os procedimentos de controle de qualidade são amostragem, retenção e ensaios. Os procedimentos físico-químicos, especificações, padrões, estabilidade e qualificação. Após tudo isso, segue a liberação. Ainda falando sobre o controle de qualidade, temos o caso da cerveja Belo Horizontina. Uma reportagem veiculada diz que o lote da cerveja Baker, contaminada com a substância tóxica, foi vendida para outros 2 estados e o Distrito Federal, diz a empresa. O caso repercutiu e, segundo a reportagem do G1, a cerveja foi contaminada por uma substância que é utilizada para refrigerar a bebida e acabou entrando em contato com o líquido antes do invase. Meu nome é Débora e eu vou falar um pouquinho sobre as análises físico-químicas. Os métodos de análise aplicados para o controle no processo da indústria cervejeira, eles geralmente são métodos internacionais. E eles são utilizados tanto para a caracterização físico-química quanto a microbiológica da cerveja. Esses métodos eles são de alto grau de confiabilidade e eles são geralmente estabelecidos por meio de convenções internacionais e são comercializados como padrões para controle de qualidade na cervejaria e atribuem um valor diferenciado ao processo de produção. Ainda falando um pouquinho sobre as análises físico-químicas, existem alguns parâmetros e alguns valores que são padronizados, estabelecidos pela Anvisa, e que eles podem ser determinados pela densidade relativa, pelo teor alcoólico, pelo extrato, pela acidez, pelo teor de maltose, pelo grau sarcométrico e pelo grau de fermentação. Esses parâmetros eles são muito importantes para análise de fraudes, de contaminantes na cerveja, né? no controle de qualidade da cerveja. Olá, eu sou a Tuane e vou falar um pouco sobre os avanços em P&D. Bom, a indústria da bebida é um segmento que cresce muito. No mundo, a produção
de cerveja se apresenta com um longo período de crescimento, muito impulsionado pelo consumo em países desenvolvidos, um alto consumo, um crescimento nesse consumo. Porém, a partir de 2012 começa a desacelerar por conta da crise, há uma diminuição na produção e no consumo. Já no Brasil, a produção da cerveja se apresenta com uma tendência crescente nos últimos 30 anos e a gente pode visualizar isso no gráfico de produção nacional de cerveja em milhões de hectolitros por ano. Bom, e claro que diante de tanto consumo e crescimento na indústria de bebidas, deve-se ter um alto investimento, um bom investimento acerca do assunto. Um desses exemplos é uma patente criada por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Bom, eles criaram uma nova tecnologia enzimática que é caracterizada como uma espécie de suplemento. É um composto por uma série de proteínas, cada qual com diferentes funções, atuando no melhoramento do processo de produção de dois itens bem conhecidos da nossa indústria, a cerveja e o extrato de guaraná. Bom, essa tecnologia deve acelerar o processo de fabricação da bebida e introduzir um método mais avançado e rápido de mosturação, que é uma das etapas da fabricação.